Bom, nós estamos ainda nessa avaliação final. Tem duas avaliações, duas passagens que falam da avaliação. Tem 2 Crônicas 20 e também 1 Reis, no final do capítulo 22 de 1 Reis. Nós estamos falando sobre esse último ponto aqui das alianças. Falamos que Josafá só tinha um problema, mas o problema dele apareceu várias vezes. E na aula passada nós falamos sobre essa última, na verdade não foi a última aliança que ele fez, foi a penúltima, porque ele fez uma aliança de casamento com o filho dele, ele participou de uma guerra com Acabe, e depois no final fala dessa aliança que ele fez com o filho de Acabe, Acasias, para fazer navios, procurando voltar à glória de Salomão, mas com a pessoa errada. Nós vimos que a glória que ele queria reconquistar é semelhante àquilo que nós queremos, quando nós oramos para que Deus restaure a igreja, para que Deus opere milagres, para que Deus restaure a unidade, o poder, a presença dele na igreja. Então, o desejo de Josafá de voltar à mesma glória que Salomão tinha, eu estou fazendo esse paralelo, né? A Bíblia não fala isso, mas eu estou dizendo assim, que os navios que ele fez, que poderiam ser uma semelhança com a glória, com toda aquela riqueza e a glória que Salomão tinha, poderia ser um retorno àquilo que Salomão tinha. E isso não era ruim. O ruim nisso era com quem ele estava fazendo. Então, essa foi a aliança que só menciona no final das duas passagens, em 2 Crônicas 20 e em 1 Reis 22, no final, depois de falar sobre vários pontos que aconteceram no reinado de Josafá, o texto menciona essa aliança que até ali na sequência ali parece ser a última aliança, mas teve mais uma que volta, né, que na verdade aqui houve duas alianças que ele fez de guerra. Então hoje nós vamos rapidamente falar sobre essa última aliança que ele fez. Então foram 4 alianças feitas por Josafá. Então a gente vê que é um problema realmente recorrente. Então agora nós vamos para 2 Reis, capítulo 3. E nem todo mundo se preocupa. Eu vou agora chamar atenção para uma diferença de datas. Quando você está lendo, se você estiver lendo na sequência, ou seja, em Reis, ou seja, em Crônicas, Reis acho que faz até mais essa relação. É um reino dividido. Então, eles não tinham a data 2013, como nós temos hoje, nesse sistema de datas. Então, como é que eles falavam? Então Josafá começou a reinar. Quando que Josafá começou a reinar? Em tal ano do rei de Israel. No caso era Acabe. Aí depois Acabe morre e o filho de Acabe assume o trono. Quando que o filho Acasias começou a reinar? Em tal ano do rei de Judá. Né? Agora, se você estiver fazendo a sua leitura sem se preocupar com isso, você nem toma conhecimento. Assim, você vai talvez pensar, então, Acabe e Josafá eram contemporâneos, depois Acabe morreu antes de Josafá, então o filho dele assumiu. Às vezes você mantém mais ou menos na sua cabeça a sequência, mas se você for realmente analisar e fazer as contas, você vai encontrar algumas dificuldades, tem alguns problemas nessas datas que eles colocam. E quem gosta de achar, entre aspas, erros, e tem erros humanos, se você for defender a Bíblia como a palavra inspirada por Deus, que nós devemos defender, mas se você for defender que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, tentando mostrar para alguém, defender para alguém, que a Bíblia não tem nenhum erro, nenhum dado errado,
você não vai conseguir fazer isso, porque existem dados errados. Como assim? A Bíblia tem erros? Tem alguns erros do tipo, um dos problemas que acontecem é que nós não temos nenhum documento original da Bíblia, nenhum. Às vezes o pregador fala assim, no original está escrito, né, na língua original, mas nós não temos o livro de Reis que foi escrito pela primeira vez pelo cara que compilou, que nem sabemos direito quem foi, né, os livros de Reis. Nós não temos aquele documento de nenhum, não temos o documento original dos Evangelhos, não temos o documento original do Apocalipse, não temos nenhum documento original. Nós temos cópias, sempre. Todos os manuscritos mais antigos que nós temos são cópias. Então, alguns erros, com certeza, aconteceram nessas cópias. Nós tivemos a oportunidade lá em Israel, né, de ver lá em cima daquela fortaleza Massada, lá eles têm um lugar, uma salinha com, acho que tinha ar-condicionado lá dentro, né, que era uma salinha assim bem fechadinha, e lá tinha um escriba, daqueles que, né, copiam a Bíblia manualmente, e eles têm que fazer, não lembro agora de todos os detalhes, mas eles têm que fazer aquela cópia de uma forma perfeita, não pode ter nenhum erro. Então, eles levam muito a sério, né, a cópia. Quando os escribas iam escrever o nome de Deus, o nome Jeová, eles mudavam, acho que a caneta, mudavam a tinta, assim, tinha que ser uma coisa separada. Então, eles tinham e têm, né, o outro museu também a gente viu, quanto que eles valorizam e quanto que até se torna, talvez, assim, com certeza, um exagero de achar que aquela cópia é sagrada de uma forma que não é. E tem muitos cristãos que às vezes defendem a Bíblia achando assim, a Bíblia não tem nenhum erro, como se Deus tivesse ditado lá do céu, né, ou o Espírito Santo se prostra para você, mas assim, Deus falou e a pessoa escreveu. Não foi assim. Esses documentos, eles foram compilados. A Bíblia, para mim, o milagre é maior ainda, porque Deus usou pessoas humanas que cometiam erros, mas Deus usava pessoas humanas para colocar a mensagem inspirada por Ele. Então, a mensagem de Deus, né, os relatos são totalmente confiáveis, são inspirados por Deus, mas existem problemas. Então, eu vou falar sobre um dos problemas que até tem, provavelmente, uma explicação. Mas é importante, né, vocês verem isso aqui. Vamos só, nós queremos assim, acompanhar aqui. Coloquei aqui, não sei se todo mundo consegue ver, porque essa parte de baixo aqui do gráfico aqui. Isso aqui é o que o livro de Reis e Crônicas também é isso que eles fazem. Eles vão seguindo a sequência dos reis de Israel. Essa primeira reta aqui são os reis Acabe, depois vem o filho dele Acasias, depois Jorão. Só estou pegando essa sequência aqui para a gente ver um problema, né, um dado que não bate, uma discrepância nos dados para a gente notar. Talvez você nunca notou esse tipo de problema, eu também lia, não observava isso, mas quando você tenta fazer as duas retas paralelas e entender o que está acontecendo, você vai ver que tem esse problema. Então, deixa eu só explicar isso aqui para vocês entenderem e interpretar para quem não consegue enxergar lá do fundo. Nem de perto não dá para enxergar, né, Eliana? Então, aqui é Acabe. Esse aqui são, assim, se vocês quiserem colocar, esse aqui são os reis das 10 tribos, né? Os reis de Israel. Então, aqui vem Acabe, começo do reinado dele. Ele começou a reinar, aí eu coloco aqui o ano do rei de Judá que ele começou a reinar. Então, aqui, assim, Acabe começou a reinar quando? No 38º ano do rei Asa, de Judá. Então, essa é a sequência. Aí, Acabe chega no 4º ano, Acabe vai governar 22 anos. Esse final aqui, quando começa Acasias, e quando Acabe morre.
Então, Acabe tem 22 anos. Mas esse número 4 aqui, o que é? O ano que Josafá começou a reinar. Então, Asa já estava no final do reinado dele. Depois de 4 anos, ele morre, Acabe continua. E aí começa Josafá. Aí, o que acontece? Ele morre, Acabe morre, depois de 22 anos de reinado. O filho dele, Acasias, que é 2 Reis 1, conta sobre Acasias. Acasias ele começa a reinar quando? No ano 17 de Josafá. Mas Josafá vai governar, desculpa, eu não coloquei esse último ano aqui, Josafá vai reinar 25 anos. 25 anos. Acasias, o filho de Acabe, governa apenas 2 anos. E aí, como ele não tem filho, esse Jorão aqui é outro filho de Acabe, é o irmão de Acasias, não é o filho dele. Acasias morre, não sei quantos lembram, quando nós estudamos Elias, Acasias caiu, né, lá do primeiro, segundo andar, e ele foi buscar conselho de um outro Deus, e Elias vem e fala uma palavra de Deus, fala assim: já que você procurou outro Deus para saber se você vai sarar ou não, você vai morrer. Então, é a história que conta em 2 Reis 1. Então, ele só governou durante 2 anos. Ok? Aí vem o irmão dele, Jorão. Agora, gente, olha só, é difícil a gente manter esses dados na nossa cabeça. Para Judá, tem um Acasias de Israel e vai ter um Acasias de Judá. Tem um Jorão de Israel e tem um Jeorão de Judá. Aí, e é bem próximo do outro. Então, imagina assim, por isso que tem que fazer um gráfico para você conseguir entender. Você vai lendo na sequência, você não consegue entender essas coisas, né? Os 2 Jorãos, eles são contemporâneos. Tem Jorão e Jeorão, né? Então, esse Jorão aqui, ele começa a governar no ano 18. Né? Não dá 2 anos, porque talvez não foram 2 anos completos, talvez foi um pedaço de um ano, sei lá. Mas ele começa a governar. Esses dados, assim, hoje, nós iríamos falar, ele começou no dia 4 de janeiro de 2000 e tanto, assim, a gente ia dar a data. Ele governou 1 ano e 10 meses. Não, a Bíblia fala 2 anos, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Por que as coisas não batem? Porque naquele tempo eles não tinham essa preocupação matemática precisa que nós temos hoje. Então, Jorão começou no ano 18. E aí, Josafá morre depois de 25 anos, que é no 5º ano de Jorão, Jeorão começa a governar. Agora, isso aqui é de acordo com um relato. Agora se você está com esse aqui, esquematizado, isso aqui é só para entender, isso aqui não tem... Bom, pode ser que tenha alguma verdade profunda que eu não descobri, mas assim, eu não estou mostrando tudo isso para mostrar alguma verdade especial, só estou colocando para a gente entender na leitura da Bíblia que tem esses dados, e se você for seguir certinho, às vezes dá algumas diferenças, como nas genealogias dá algumas diferenças. Então, existem coisas que para nós, assim, isso é um erro, isso é uma coisa, como que a palavra de Deus pode ser inspirada e ter erros? Mas esses livros, os livros de Reis, de Crônicas, eles foram compilados de documentos que foram escritos por profetas, que foram escritos por escribas, por oficiais do rei, e eles ajuntaram vários documentos, e muitas vezes a pessoa que ajuntou esses documentos, ele não fez um trabalho de ajuntar as coisas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, 2 Reis 1, 17. Vamos só ver como que um relato bate com esses números aqui e o outro não bate. 2 Reis 1, 17. Está falando sobre a morte de Acasias. Então, sigam aqui, por favor. Nós estamos aqui. Acasias.
Acasias, não, nós estamos aqui, na morte dele, no final de Acasias aqui. 1,17. Assim morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, no segundo ano. Agora olha se está batendo com o meu gráfico aqui. Não está. Ele está dizendo que esse Jorão aqui começou a reinar no segundo ano. Mas ele já tinha falado no final de 1 Reis, eu não voltei para vocês verem, mas é só você voltar no final de 1 Reis 22, 52, fala que Acasias começou a reinar no ano 17. Então está aqui. E ele governou 2 anos. Mas como é que ele começou a governar no segundo ano de Jeorão? Tem alguma coisa errada. Agora vai para 2 Reis 3, versículo 1. Jorão, esse Jorão aqui, que acabou de falar que começou no segundo ano de Jeorão de Judá, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel quando? No 18º. Agora, esse relato de 2 Reis 3 começa de acordo com esse aqui. Então, qual que é o problema? Uma chave pode estar no capítulo 8. 2 Reis 8, versículo 16. No 5º ano, olha aqui, ó, no 5º ano de Jorão, então aqui está batendo também, no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Então aqui também bate, só que aqui está explicando uma coisa, que ainda não resolveu tudo, mas dá uma ideia da confusão que está acontecendo. O que está acontecendo? Josafá deixou o filho dele começar a reinar quando ele estava vivo ainda. Aqui em 2 Reis 8,16 está dizendo nesse 5º ano. Mas, na verdade, como ele falou que Jorão começou a reinar já no 2º ano, então nós podemos deduzir, é uma suposição, pode ter sido algum erro de cópia? Pode, mas pode ser também que ele falou no capítulo 1, quando falou que ele começou a reinar no 2º ano do reinado de Jorão, Josafá estava vivo ainda, mas ele estava deixando o filho dele já começar a assumir. Davi fez isso com Salomão. Antes de Davi morrer, ele colocou Salomão no trono e proclamou Salomão rei. Então isso acontecia, era comum acontecer. Então eu só queria que vocês vissem, existem esses dados. Se você for olhar, você vai encontrar às vezes outros dados que não batem certinho, que podem ser erros ou podem ter uma explicação. Né? Podem ter uma explicação porque o rei começou a reinar junto antes do pai dele morrer. Eu estou mostrando isso porque agora nós vamos voltar para o capítulo 3, 2 Reis 3, para ler sobre a última aliança errada que Josafá fez. Justamente por quê? Por que eu mostrei isso? Porque no capítulo 1 de 2 Reis falou que esse Jorão, filho de Acabe, começou a reinar já quando o filho de Josafá estava no trono. E aí no capítulo 3, que vem na sequência, Josafá está na batalha. Então eu quis mostrar isso porque se você for acompanhar pela cronologia, você vai ver que tem esses dados que a gente precisa saber. Então é mais para vocês entenderem, é uma coisa importante para a gente fazer, para a gente entender a sequência das coisas, para a gente entender o que está acontecendo. Mas realmente é uma coisa trabalhosa, né? Vocês viram que é trabalhoso, a gente tem que fazer esses diagramas, a gente tem que esquematizar para a gente realmente entender. Você está lendo a Bíblia só para receber meditar na palavra, para receber, você não precisa buscar todos esses fatos. Agora, você vai estudar a Bíblia para entender várias coisas que você não pega quando você faz uma leitura superficial. É importante a gente ver essas coisas, lugares geográficos,
onde ficavam, tem muita coisa que é importante a gente saber. Essas histórias não são histórias desvinculadas de anos, de lugares geográficos, de fatos, né? Então, esses fatos são bons para a gente ver. Ok, no capítulo 3, então, nós temos a última aliança errada. Então, a segunda guerra que Josafá participa. Vamos ler o começo aqui, 2 Reis 3. Então, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá. Rei de Judá, reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai. Jorão, então nós temos Acabe, o pai de Acabe foi terrível, né? Ele já foi o primeiro dessa linhagem, né? O pai Onri, o pai de Acabe, foi o pior rei de Israel até então, mas Acabe conseguiu ser pior do que o pai dele. Acabe foi o pior de todos. Aí vem Acasias, que fala que Acasias, lembra que a Bíblia sempre qualifica os reis, tanto de Israel como de Judá. De Judá vai falar se eles andaram nos caminhos de Davi ou não, não é isso? Todos os reis de Judá vai falar, fulano de tal começou a reinar, ele era como, andou nos caminhos de Davi, ou ele não andou nos caminhos de Davi, ou ele andou um pouquinho nos caminhos de Davi, né? Tem 3 classificações. Os reis das 10 tribos, os reis de Israel, como é que qualifica? Qual que é o parâmetro? Jeroboão. Fulano começou a reinar. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar. Só que depois de Acabe, que conseguiu ser muito pior do que Jeroboão, Acabe andou nos caminhos de Jeroboão. Mas ele conseguiu colocar um novo referencial. Acabe é um novo marco. Até o pai dele já tinha sido um pior, né? Mas Acabe é o pior de todos. Mas Acabe não conseguiu chegar a ser o pior de todos sozinho. Ele foi pior por causa do quê? Né? Da Jezabel. Então, quando Acasias, acho que é bom vocês verem que nós estamos aqui pertinho, volta para 1 Reis 22, de novo. 1 Reis 22, 52, fala que ele começou a reinar. Versículo 53. Qual foi a qualificação de Acasias? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de quem? Do pai e da mãe. E também de Jeroboão. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Ele fez o que Jeroboão fez, ele fez o que Acabe fez, ele fez o que Jezabel fez. Então, ele seguiu os caminhos de Jeroboão, que foi o marco, né, de todos os reis de Israel, e ele também fez como o pai dele fez, Acabe, e como a mãe dele. Então, agora nós temos um novo padrão, né, um novo referencial para medir os reis. Agora volte para 2 Reis 3. Agora Jorão, ele consegue ser um pouquinho melhor. Ele é filho de Acabe também. Mas ele não andou em todos os caminhos de Acabe. O que diz aqui? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Então Jorão, ele não fez o que Acabe fez, e não fez o que Jezabel fez. Só que ele fez o que Jeroboão fez. Lembra que nenhum rei de Israel, nenhum rei das 10 tribos consegue escapar de Jeroboão. É por isso que a gente falou bastante sobre o pecado de Jeroboão, porque foi algo que pegou, foi um vírus que passou, mesmo não sendo a mesma linhagem biológica, mas todos os reis de Israel seguiram os caminhos de Jeroboão, e é por isso que nós precisamos entender hoje o que é o pecado de Jeroboão e por que é algo que é tão prejudicial e tão presente em toda a igreja de Jesus, que é muito difícil escapar do pecado de Jeroboão. Mas Jorão, então, ele foi um pouquinho melhor. Bom,
Na verdade, eu não vou estudar com vocês agora esse capítulo 3, porque nós vamos terminar Josafá. Nosso problema aqui, que agora no reino dividido, a gente vai um pouquinho aqui em Judá, depois a gente tem que voltar aqui um pouquinho em Israel, como o texto faz, só que a gente segue um pouquinho mais, que os textos bíblicos alternam mais rápido, né? Um pouco de Israel, um pouco de Judá, um pouco de Israel, um pouco de Judá. A gente segue um rei ou uma parte, assim, por exemplo, Elias, a gente seguiu toda a vida de Elias. Então, daqui a pouco, nós vamos terminar essa parte, essa linhagem aqui de Josafá, aí nós vamos voltar para estudar Eliseu, que agora é segundo Reis. Então, esse capítulo 3, eu só vou mencionar, tá? Vocês, não vou fazer o estudo desse capítulo, depois a gente vai voltar para isso. Só quero mencionar porque faz parte da história de Josafá. Então, o que aconteceu nesse capítulo aqui? Vocês podem ficar com a Bíblia aberta aqui, mas eu vou recontar rapidamente, só para a gente pegar os fatos principais. E a gente vai ler alguns textos, né? Então, Jorão, ele não foi tão ruim nem como o irmão dele, nem como os pais dele. Ele chegou até, versículo 2, chegou até tirar a coluna de Baal que o seu pai fizera, mas ele não se apartou dos pecados de Jeroboão. Aí, no versículo 4, diz que o rei de Moabe, que era dominado por Israel, fazia parte ainda é o resto, teria que calcular quantos anos faz desde Davi e Salomão, mas desde o tempo de Davi, que conquistou todos os países próximos a Israel, desde o tempo de Davi e Salomão, Moabe é servo, é um país que serve, que paga tributo, que é dominado por Israel. Só que quando o povo de Deus não é fiel a Deus, Deus permite que todas as vitórias alcançadas anteriormente sejam desfeitas. Então, quando Jorão já fazia tempo, né, Acabe e todos os reis anteriores, então chegou esse tempo, Deus permitiu uma revolta do rei de Moabe contra Israel. E Jorão, então, fala assim, está revoltando, não está pagando tributo, nós vamos para a guerra. E ele vai para a guerra e ele lembra que ele tem um aliado. Quem que é o aliado de Jorão? Josafá. Porque Josafá foi aliado do pai dele, foi aliado do irmão dele. Josafá é um cara bom, a gente conta com ele. Josafá sabe o que é aliança. Ele sabe o que é aliança. E esse ponto, gente, eu tô frisando, estou voltando nesse ponto, porque a Bíblia está voltando muitas vezes nesse ponto. Lembra a nossa regra básica? Se a Bíblia fala muito sobre o pecado de Jeroboão, deve ser algum assunto importante. A Bíblia não ia falar tantas vezes sobre os reis de Israel andando nos caminhos de Jeroboão se não fosse um pecado, não só daquela época. Hoje não tem o bezerro físico de ouro, não tem esse bezerro, mas nós temos um bezerro de ouro. Qual é o nosso bezerro de ouro? O que nós estamos fazendo na igreja que é o pecado de Jeroboão? E o que é que Josafá, que lembra, Josafá só tinha um problema. Cara muito fiel a Deus, muito bom, nota quase máxima de avaliação. Né? Todos aqueles pontos que vimos aí sobre Josafá foi fiel, fez isso certo, mas ele tinha um problema, que se repetiu 4 vezes. Né? Ele tinha um problema, de fazer a aliança errada. Então, quando a gente vê aqui, na verdade, a gente vê como Josafá entendia a aliança. Ele só estava fazendo com a pessoa errada, mas ele entendia o que implica a aliança. Eu queria que eu não vou parar para estudar a aliança, mas nós falamos sobre a aliança de casamento, que é um grande exemplo de aliança, mas nós temos vários tipos de aliança, nós fazemos alianças ministeriais, fazemos alianças com... eu faço uma aliança com a igreja, com uma congregação local. A gente faz alianças e a gente não entende. Para nós, a aliança
né, até a aliança do casamento, que deveria ser uma aliança bem firme, na nossa sociedade de hoje é assim. Infelizmente, não foi o que eu queria, mas infelizmente não dá para continuar com essa aliança. E Josafá, ele entendia, olha só como, né, pula aí para o versículo 7, né? Jorão manda dizer a Josafá, rei de Judá: os reis dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele, Josafá: irei. E olha o que ele fala, a mesma coisa que ele falou com Acabe, pai, né, naquela outra guerra. Ele diz o seguinte: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. A aliança para Josafá era coisa séria. Ele não perguntava. Então, assim, eu queria que vocês vissem que, num certo sentido, Josafá, ele entende o que é aliança. Se alguém que está em aliança com você está com problema, você não precisa orar. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa aplicação que eu vou fazer aqui. Josafá não orou. Ele errou. Ele devia ter orado. Por causa da pessoa com quem ele estava em aliança, que não era uma aliança certa. Ele já tinha feito isso. Josafá fez 3 tipos de aliança errada: casamento com o filho e a filha de Acabe, guerra, foi para a guerra junto com Acabe. Quando Acabe perguntou para Josafá, ele falou a mesma coisa. Claro que eu vou com você. Eu estou junto com você. Você está na guerra, eu estou junto. Seu povo está na guerra, meu povo está junto. Os seus recursos são necessários para a guerra, os meus recursos vão juntos. É tudo junto. Não tem, né? E ele não orou para isso. Josafá já tinha levado uma repreensão do profeta por causa disso. Falou assim: Josafá, como você está fazendo aliança com quem é inimigo de Deus? Então, nós aprendemos 2 coisas aqui. Uma, assim, aliança é coisa séria. Você está em aliança, é uma aliança de Deus, não precisa orar mesmo. Josafá estava correto nesse ponto. Se você estiver numa aliança que é de Deus, é aprovada por Deus, as alianças nossas, irmãos, agora presta atenção, que isso pode ser mal interpretado, o que eu vou dizer. As nossas alianças, elas precisam ser feitas em Deus. Deus é testemunha e participante de todas as nossas alianças. Amém? Ele deve ser incluído. Uma aliança só é de Deus mesmo quando Deus faz parte. Isso é casamento, isso é negócios, isso é relacionamentos espirituais, relacionamentos no corpo de Cristo. Deus precisa fazer parte da aliança. Ele faz parte. O casamento é marido e mulher, homem e mulher se unindo, mas se for só eles dois se unindo, não vai permanecer, não vai aguentar. Tem que ter uma terceira pessoa nessa aliança. Então, por isso é tão importante. Você não pode fazer uma aliança sem Deus e depois falar assim: Deus, o que aconteceu com a minha aliança? Você pode fazer aliança. Isso aqui é uma aliança que Josafá está fazendo com alguém que faz parte do povo de Deus. É o rei de Israel, reino dividido, tudo bem, mas Josafá tinha entendido que não era mais para ter guerra com os irmãos dele. Ele foi certo nisso. Mas Acabe, Acasias, Jorão não são pessoas que estão incluindo Deus na aliança deles. Então, mesmo sendo alguém que faz parte da nação de Israel, do povo de Deus, alguém que está na igreja, você achou que ia ser fácil, né? Eu posso fazer aliança com qualquer pessoa que está na igreja. Errado.
Eu não posso fazer aliança com ninguém que está fora da igreja. É errado, porque pode ter alguém que não está aparentemente na igreja e é da igreja. Vocês estão achando que é simples? Não é simples, não. Tem que buscar Deus, tem que descobrir onde Deus está, tem que saber se Deus faz parte da aliança ou não, tem que saber se Jorão é um homem de Deus ou não é. Josafá não pode fazer alianças sem saber se Jorão está entrando na guerra de Deus. Eu preciso entrar na guerra dos meus irmãos, se eu tenho aliança com ele e com ela, eu preciso entrar. Mas antes eu preciso saber, é guerra de Deus ou não é guerra de Deus? É comércio, no comércio dos navios, é um projeto de Deus ou não é um projeto de Deus? Ah, é um projeto de Deus, mas não é com a pessoa certa. Nós queremos voltar ao poder, à glória, aquilo que Deus fazia no tempo de Davi e Salomão, mas eu não posso fazer isso com Acasias. Acasias não é o homem que está buscando a glória de Deus. Acasias vai pegar esse ouro, Acasias vai pegar esses navios e vai usar para ele mesmo. Ele não está usando para a glória de Deus. Josafá não pode fazer aliança com ele. Lá na frente, vocês têm que lembrar dessas duas histórias, né? Josafá já tinha ido numa guerra, lembra? Com Acabe. Todo mundo, vamos tentar lembrar dos fatos. O que aconteceu naquela guerra com Acabe? Eles foram para a guerra. Antes de ir para a guerra, Josafá... Agora, onde está o erro de Josafá? Ele vai para a guerra porque no conceito dele, aliança, você não ora, você vai. Se fosse, como eu falei, se fosse uma aliança aprovada por Deus, ele podia fazer isso. Mas não era uma aliança aprovada por Deus. E ele tinha que saber, mesmo, eu estou falando assim, não precisa orar, assim, você não duvida, você não questiona. Quando você tem aliança com pessoas no corpo de Cristo, você está em qualquer situação, mesmo se a pessoa estiver errada, você está junto. Claro que você tem que saber, eu vou apoiar o que ela está fazendo, aí entra outra questão, mas eu estou junto, eu não preciso orar, logicamente, num casal, eu não preciso orar para saber se eu devo estar apoiando junto, assim, apoiando, não, tem que saber se é vontade de Deus ou não, mas eu tenho que estar junto com minha esposa, com meu marido, eu tenho que estar junto, não é uma coisa assim, bom, eu não sei, eu não participo disso, faço o que você achar certo, isso não é aliança. Aliança você está na guerra, eu sou como você, meu povo é como o seu povo, meus recursos são seus recursos, isso é aliança. Josafá entende isso. Eu sei que é um pouquinho difícil a gente entender até onde que ele podia ir, mas ele entende que a aliança não é uma escolha e não é uma coisa que você fala assim, não, eu estou em aliança com você, mas eu não vou te ajudar, a não ser que ele entenda, não, essa guerra não é uma guerra de Deus. Então ele tinha que entender realmente se aquela pessoa com quem ele está em aliança, se é uma aliança de Deus, ou seja, a pessoa também tem uma aliança com Deus, nós temos uma aliança para fazer a vontade de Deus, nós temos uma aliança para realmente fazer o que Deus quer, trazer o reino de Deus para a terra. Por isso que Paulo fala no Novo Testamento, não pode ter jugo desigual. Jugo desigual não é só falar assim, não, eu estou casando, eu estou fazendo negócio, eu estou, eu estou fazendo uma coisa junto com alguém que é cristão. Vocês percebem, é mais do que isso. Ele não podia fazer uma aliança, ele não podia entrar nisso sem orar e sem saber o que Deus realmente queria. Mas nas duas guerras, tanto com Acabe como nesse capítulo, o que Josafá faz? Depois que ele já se comprometeu, depois que ele já falou assim, eu estou junto com você, aí ele fala, não tem um profeta para a gente ouvir de Deus? É um pouco tarde, ele tinha que ter feito isso antes. E no caso de Acabe, a história é pior.
Porque o profeta, eles custaram achar um profeta que realmente falasse de Deus, tinha um monte de profeta. Josafá percebeu que não era, falou assim, mas tem muitos profetas, mas não estou ouvindo a voz de Deus, não tem um profeta que é de Deus. E aí eles trouxeram aquele Micaías, e Micaías falou assim, Deus está falando assim, assim, assim. E aquela história absurda, né? Que Deus falou que Acabe vai morrer, e Acabe pega esse amigão Josafá, que está sempre junto, que está pronto para qualquer coisa, e fala assim, olha, eu vou disfarçado, eu estou querendo ser humilde, não estou querendo aparecer hoje, né? Eu vou disfarçado, vai só você nos seus trajes reais, né? Gente, ou Josafá era muito tapado, ou ele era muito... Ele levou, e isso que eu acho que é verdade, ele levou a questão de lealdade além do limite. Ele usou a lealdade no ponto que não deveria usar. Então, aqui também ele pergunta, não tem um rei, não tem um profeta? Versículo 11, não há algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Vamos pegar uma aplicação bem interessante aqui. Quando é que Josafá devia ter consultado o Senhor? Antes, né? E como que é essa consulta ao Senhor? Não tem um profeta para a gente consultar? Pense comigo. O que ele quer saber? Ele não está perguntando, vamos ou não vamos? Não aparece isso aqui, nem da outra vez. Aliás, da outra vez os profetas estavam falando assim, devemos subir ou não subir. Lá ele pergunta. Mas aqui, a pergunta é mais, e mesmo quando eles perguntam se devemos subir ou não subir, qual que é a ideia? Vai dar certo ou não vai dar certo? E quando você faz esse tipo de pergunta, presta atenção, quando você não pergunta se Deus quer ou não quer, você pergunta, vai dar certo ou não vai dar certo? Você não pode ter certeza se Deus vai falar o que você realmente precisa ouvir. Deus pode falar, vai balão, posso ir? Pode ir. Aí depois vem um anjo cercando o caminho, o balão fala assim, mas eu perguntei. Você perguntou, mas você não queria saber. Você não queria saber. Então, essas perguntas, vai dar certo ou não vai dar certo, depende. Pode ser que Deus fale, o que é mesmo, pode ser que Deus não fale. A história lá da Primeira Guerra é muito séria, porque Micaías conta a cena lá no céu, quando Deus fala assim, quem vai enganar? Olha, é uma história que até assim, mas Deus perguntando quem vai enganar? Ele reúne todos os anjos e os demônios, todo mundo está lá, e fala assim, quem vai conseguir fazer Acabe ir pensando que vai dar certo? É isso. Quem vai fazer Acabe ir para a guerra pensando que vai dar certo? E Deus, o Senhor fez isso? O Senhor enganou? Né? Deus permite que o nosso próprio coração nos engane. Quem estava falando com ele que podia ir? Profetas mentirosos, um espírito mentiroso, mas Deus permitiu, porque ele não queria saber a verdade. E isso acontece muitas vezes dentro da igreja. Deus permite e depois a gente fica culpando Deus. Deus, mas o Senhor falou, o Senhor prometeu. Não, eu não falei. Você insistiu, eu permiti que você fosse enganado, porque você não queria a verdade. Deus não nos obriga a encarar a verdade, é só se nós quisermos. Se nós quisermos a verdade, Ele vai falar. Mas se nós não quisermos a verdade, nós podemos achar muitas provas, confirmações, entre aspas, muitas coisas. Não, Deus está confirmando, Deus está abençoando, Deus está abrindo portas, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Muitas vezes pessoas
pensam que estão conseguindo uma resposta de Deus e não é uma resposta de Deus. Você vai falar assim, puxa, agora eu perdi minha segurança. Não. Tem que pedir a Deus, antes de tudo, Deus, sonda o meu coração e vê se eu estou pedindo alguma coisa para satisfazer a mim mesmo. Tem que começar por ali. E depois, Deus, o que o Senhor realmente quer? Não se vai dar certo. Josafá teve todos os sinais. Da outra vez, na outra guerra, ele sabia que Acabe seria morto. Ele sabia que Israel seria derrotado. Ele foi assim mesmo. Agora, olha o que acontece aqui. Depois nós vamos voltar, quando nós formos chegar nesse capítulo de novo, a gente vai olhar mais do ponto de vista de Jorão. Eu estou passando por cima dele, mas Jorão, no versículo 10, ele não pediu, Jorão nem pediu por um profeta. Jorão, ele não buscou a vontade de Deus. E eles estão indo contra Moabe, aí conta que eles andaram, versículo 9, eles andaram durante 7 dias e não havia água, nem para os soldados e nem para os animais. 7 dias, eles não iam aguentar ficar 7 dias sem beber, eles tinham alguma reserva, mas 7 dias sem achar água para repor o que eles tinham, vocês imaginam, como que você não consegue ficar muito tempo sem água? Então Jorão fala no versículo 10, então disse o rei de Israel, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Agora Deus é culpado. Além de tudo, Deus é culpado. O Senhor chamou a gente para morrer no deserto. Espera aí, quem buscou a vontade de Deus? Não tinha nada disso. Então, versículo 11, Josafá pede um profeta. Uma outra observação bem interessante no versículo 11 é que quem sabia onde estava o profeta? Assim, Josafá pergunta assim, não tem um profeta? O rei de Israel não sabia, porque ele não tinha costume de consultar profeta de Deus. Quem sabia do profeta? Um dos empregados, um dos servos. E isso acontece várias vezes. Quem sabe, quem sabia de Eliseu no tempo várias histórias aqui no livro de 2 Reis mesmo, de Eliseu, quem sabia onde estava? Quem sabia no tempo de Saul? Quem sabia de Davi quando Saul precisava de alguém para tocar? Quem sabia? Um dos servos, um dos criados, uma das pessoas humildes. Eles sabiam quem era o profeta e onde estava. É um detalhe interessante. Então eles descobriram que Eliseu, por uma coincidência de Deus, estava pertinho deles. Eles estavam meio longe do centro, das tribos de Israel. Estavam lá do outro lado, mas Eliseu estava ali perto. Aí eles foram lá, os 3 reis foram, versículo 12, foram lá com Eliseu. E versículo 13, Eliseu disse ao rei de Israel, olha como o profeta tinha que ter coragem, Ele não falou assim, veio o rei aqui, seu rei, o que eu posso fazer? O senhor quer uma palavra de Deus? Claro, seu rei, eu estou pronto aqui para dar uma palavra do Senhor, porque é o rei. Não, Eliseu falou assim, rei de Israel? O que você vai fazer aqui? Você quer saber a verdade? Vai buscar seus profetas, vai buscar seus deuses. Você nunca buscou Deus antes, você está vindo agora? Não era para... Isso foi uma repreensão. Depois ele fala, se não fosse Josafá, eu não ia nem olhar na sua cara. E é um rei que podia falar assim, vem meus soldados aí, tira a cabeça desse homem aí, não é possível que alguém vai falar com o rei desse jeito. Mas ele falou desse jeito, você não respeita Deus, eu também, eu nem olharia na sua cara. Mas por causa de Josafá, ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada, mas Deus teve misericórdia dele. Deus protegeu, lembra da outra história? Quase que os soldados da Síria matam Josafá no lugar de Acabe mesmo. Se não fosse Josafá assim, Deus, por favor, me socorra. Aí Deus tirou, e não permitiu que ele fosse morto. Deus teve misericórdia, ele quase morre. Agora, de novo,
essa repreensão, apesar de Eliseu ter falado bem de Josafá e mal do rei de Israel, isso foi uma repreensão para Josafá. Porque Eliseu está falando assim, o rei de Israel, você não quer buscar Deus, você não é um homem de Deus, o que você está fazendo aqui? É mais ou menos, Josafá, e o que você está fazendo com ele? Ele está fazendo, o que o rei está fazendo aqui? E a implicação é, o que Josafá está fazendo com esse cara que não quer nada com Deus? Mas aí ele fala, por causa de você, eu vou buscar uma palavra de Deus. E Deus, na sua misericórdia, que a gente nem consegue entender porquê, e por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente, principalmente quando entra nessa área de que Deus vai julgar, que Deus vai castigar. A Bíblia está cheia de profecias, de juízo. Deus vai mandar juízo sobre a terra. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não é a gente que fala isso, não é a gente que pode... não é a gente que vai decidir isso. Deus tinha toda a razão para dizer, Josafá, corra, porque o negócio aqui não vai ser bom para ninguém. Ele podia ter falado assim. Mas ele falou assim, não, eu vou te dar água. Ele chamou um arpista, versículo 16, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo esse vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais. Ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Quando, assim, se você fosse olhar assim, esse homem não é de Deus. O profeta podia dizer assim, eu nem vou buscar Deus. É claro que Deus está falando juízo, morte, né? Aconteceu de outra vez assim, claro que Deus vai fazer assim de novo. A gente faz muito isso. A gente pensa que Deus faz algo de uma certa forma uma vez, da outra vez ele vai fazer igual. Não. Deus resolveu aqui, apesar de tudo, dar água para eles e ainda dar uma vitória sobre os moabitas. E aí a história continua. Eles fizeram covas ali, veio a água lá nessa região, costuma ter até leitos de córregos, de ribeirinhos assim, secos, né? Porque tem assim, quando fica seco, seca os rios, não tem nada. Mas quando chove, costuma chover forte. Às vezes chove numa montanha, chove lá perto das nascentes, e vem assim uma inundação de água, é uma torrente de água, chove muito forte, e o leito que estava seco, de uma hora para outra, vem um rio transbordando. Isso é uma coisa que acontece. Então ele falou assim, vocês não vão ver vento, que a chuva não foi ali, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas vem água. Essa água, não fala aqui, fala versículo 20, na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom. Então as águas, o rio veio de longe, houve uma chuva de mais longe. E o rio veio e transbordou, encheu todos os buracos que eles tinham feito, encheu de água. Aí eles beberam, supriu a água. E quando os moabitas vieram para atacar, eles vieram cedo, o reflexo do sol bateu naquela água e eles viram o reflexo vermelho, achou que era sangue. Lembra da última vitória que Josafá teve, em 2 Crônicas 20? Os inimigos de Judá se mataram. Judá não teve que fazer nada. Os moabitas acharam que era isso que tinha acontecido eram 3 reis, Israel, Judá e Edom. 3 reis contra Moabe. Pronto. Os moabitas falaram assim, nós só vamos lá para pegar o despojo. Não, eles estavam lá prontinhos para atacar, e aí eles foram derrotados. E a história termina muito triste. Os moabitas foram derrotados, e o rei de Moabe, vendo que ele não conseguiu nada, achando que ele podia fazer alguma coisa para reverter a situação, ele fez um sacrifício do filho dele. Está no final desse capítulo 3. Ele ofereceu o próprio filho. E isso trouxe tanto desgosto, ficaram tão assim aborrecidos e tão chocados com isso, que
todos esses 3 exércitos eles foram embora sem ter um resultado final. Então, a guerra, apesar de Deus ter dado vitória, eles foram embora sem reconquistar Moabe. Moabe não voltou a ser, assim, no fim das contas, o rei de Moabe conseguiu o que ele queria. Ele ofereceu o filho dele como sacrifício e, de certa forma, ele se livrou dos exércitos. Ok? Então, depois nós vamos estudar, quando nós formos ver o profeta Eliseu, nós vamos estudar um pouquinho melhor esse capítulo para a gente entender os detalhes. Mas coloquei aqui algumas coisas para a gente concluir. Lições, nós já vimos as lições aprendidas da guerra, agora vamos ver as lições aprendidas das alianças erradas. Então vamos só recapitular o que nós vimos em todas essas histórias sobre Josafá. Josafá fez 4 alianças erradas. Assunto muito sério mesmo. Então, não é um assunto simples, não é fácil você simplesmente classificar, rotular. Não é fácil você, assim, para casar você tem que saber com quem você está casando. Para fazer qualquer tipo assim, de vínculo maior, tem que saber. Os vínculos são essenciais. Casamento, comunhão de 2 a 3, grupos pequenos, vínculos numa igreja, todos os nossos vínculos de trabalho, vínculos na nossa vida, entre aspas, secular, que para Deus nada é secular, mas todos os nossos vínculos precisam ser aprovados por Deus. Todos. A Bíblia diz que nós podemos nos associar, podemos ser amigos, num certo sentido, de qualquer pessoa para ganhar. Jesus comia, Jesus recebia, não é coisa de barreira. Nós estamos falando sobre vínculos, alianças. Alianças são a base. A maior parte da igreja nem faz aliança, nem sabe o que é aliança. Vai para a igreja como fosse supermercado. Aqui está bom para mim, aqui está bom para meus filhos, aqui está bom por causa dos cursos, aqui está bom por causa disso. Nós não entendemos o que é aliança. Aliança é algo que você faz com poucas pessoas e Jesus tem que fazer parte. Se Jesus não faz parte, você não pode fazer aliança. Como vou fazer aliança com alguém, seja casamento, seja negócio, seja comunhão, seja qualquer tipo de empreendimento? Como que eu vou fazer aliança se Jesus não faz parte, se não faz parte do reino dele? Então é muito importante. Então vamos só colocar aqui. Número 1. Nenhuma aliança com inimigos de Deus. Essas 2 frases fazem parte do número 1. Nenhuma aliança com inimigos de Deus. Quando Josafá voltou daquela primeira guerra com Acabe, o profeta saiu e falou assim: como é que você está ajudando quem não é amigo de Deus? O Novo Testamento fala isso. Não pode ter julgo desigual. Tiago fala: como que vocês podem ser amigos do mundo? Não assim, ele está falando sobre vínculos, sobre ter amor pelas coisas que há no mundo, pelos objetivos do mundo. É muito sério isso. Como que se aplica isso? Ore, nós temos que buscar de Deus. Isso é uma coisa muito prática na nossa vida. Precisamos entender como que a gente faz isso. Nenhuma aliança, nenhum vínculo, não significa que você não joga bola, não significa que você não vai pescar com alguém, não é nada disso, é vínculo de formar, de construir alguma coisa. Ok? Nenhuma aliança com inimigos de Deus, mas também nenhuma divisão com amigos de Deus. Você não tem direito de formar um vínculo com alguém que não está construindo o reino de Deus. Mas também você não tem direito de se dividir de ninguém que é de Deus. Gente, pare um pouquinho para pensar nisso. Lembra no Sermão da Montanha que Jesus falou? Se você for oferecer a sua oferta, né? Ele estava falando dentro do judaísmo, mas
né? Para nós é fácil aplicar isso. Você vai para adorar a Deus, você vai para oferecer sua vida, você vai para prestar culto a Deus. Assim, se você vai levar a sua oferta a Deus e você lembra de alguma coisa, o que que é? O que que você lembra lá? Quando você está oferecendo a sua vida, o seu sacrifício, sua oferta a Deus, o que que você lembra? Que ele falou assim, você pode lembrar de alguma coisa. Ah, eu tenho mágoa contra alguém. Não é isso que ele falou. Se você se lembrar que alguém tem algo contra você, alguém de onde? Não importa, qualquer um dos amigos de Deus, você não tem direito de oferecer a sua oferta a Deus se alguém tem alguma coisa contra você. Vai e resolva. Jesus falou 2 vezes sobre a igreja em Mateus. Uma falando sobre a revelação de quem Jesus é, que é a base da igreja. A segunda ele falou sobre problemas entre irmãos. Porque se a gente realmente vivesse entre irmãos, de comunidade, de proximidade, a gente ia ter um monte de problemas. Tente viver próximo a alguém. Um monte de problemas. O que é a vida de igreja? É tendo problemas e resolvendo os problemas. Tendo problemas e resolvendo os problemas. Agora nós não. Ah, eu tive um problema com aquele irmão. Ele é de Deus, eu aceito que ele é de Deus, mas ele que fica para lá, eu vou para cá. Não existe isso. Não pode ter divisão com ninguém. Ninguém. Gente, Sermão da Montanha é pesado. Ele fala umas coisas assim, não, Deus, não dá para praticar isso. Mas está lá. Não é para ter divisão com ninguém. O que é divisão? É alguém ter algo contra você. Se você tem algo contra alguém, é pior ainda. Corra mais rápido para resolver. Mas não tem isso de eu oferecer minha oferta a Deus e ter divisão. Paulo fala em Coríntios, um fala que é de Apolo, outro fala que é de Pedro, outro fala que é de Paulo, outro fala que é de Cristo. Que é isso? O corpo de Cristo não é dividido. Nós temos que começar, nós vamos resolver todos os problemas de divisão na igreja? Não, nós não vamos resolver, mas cada um de nós é chamado por Deus para resolver os seus, os meus. Nós temos que resolver os nossos problemas. Não é para ter aliança com quem é inimigo de Deus e não é para ter divisão com quem é amigo de Deus. Josafá acertou esse aqui, ele errou nesse aqui, né? Porque ele acabou com a guerra com os irmãos dele. Então, ele aprendeu essa segunda parte aqui. A segunda lição que nós aprendemos é que tem que pedir direção de Deus antes. Antes. E não é, vocês podem até colocar, né, acrescentar aqui, não é para saber se vai dar certo. É para pedir se Deus quer. Se é um projeto de Deus. Se é a vontade de Deus. Eu preciso ter confirmação, eu preciso ter sinais, eu preciso ter indícios de que Deus está no negócio. Eu não posso fazer projetos, eu não posso fazer alianças, eu não posso me envolver em projetos dentro da igreja, se é algo que não vai trazer o reino de Deus. Não são projetos nossos. Tem que ser o projeto de Deus. E tem que pedir direção de Deus antes. Número 3, Deus protege os seus servos mesmo na aliança errada. Cuidado com isso aqui que você pode fazer. Ah, bom, então não tem problema. Eu posso. Eu não gostaria de passar apurado como Josafá, que os caras estavam esticando a flecha apontando para ele. Eu não gostaria de passar por isso. Deus salvou Josafá na última hora, mas eu prefiro me proteger um pouco antes, né? Deus protege seus servos mesmo na aliança errada, mesmo nessa guerra que nós vimos hoje em 2 Reis 3, Deus até levou uma bênção para Israel, por causa de Josafá, mas não é o que ele quer,
né? Isso aqui é misericórdia de Deus. E misericórdia não é merecimento, é uma coisa que você não pode garantir, você não pode saber se sempre vai dar certo. Então, isso aqui a gente vê que Deus protegeu Josafá, apesar dos erros dele. Até no fim, Deus não abandonou Josafá, mas é uma área muito perigosa. Número 4, cumprir a missão de Deus não é só você fazer a vontade de Deus para a sua vida. Cada pessoa tem uma missão. Cada pessoa tem algo que Deus chamou ele ou ela para fazer. E quando nós cumprimos nossa missão, nós sentimos assim, puxa, né, Paulo cumpriu a missão. Paulo, há muitos anos eu ficava lendo aqueles textos principalmente de Paulo no Novo Testamento, e falei assim, gente, que coisa maravilhosa. Teve uma época na vida de Paulo que ele já tinha feito 3 viagens missionárias, estava na prisão, e ele falou assim, eu não terminei minha missão. Eu ficava pensando assim, Paulo na prisão já tinha feito uma missão tremenda para Deus. Por que Paulo não falou assim, poxa, eu estou na prisão, acho que Deus já encerrou comigo? Não, em Filipenses, né, que é uma carta escrita da prisão, ele falou assim, irmãos, eu não alcancei, eu não cheguei lá. Depois, em 2 Timóteo, ele falou assim, terminei, acabei minha carreira, estou pronto para partir. Assim, que coisa maravilhosa. Ele tinha como saber que não tinha cumprido e tinha como saber que tinha cumprido. Quando ele não tinha terminado a missão dele, ele sentia, não, estou incompleto, não terminei. E quando ele terminou, né, eu sei que talvez nem todo mundo vai ter uma clareza tão definida assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a missão que Deus tem para você, então vamos pensar em Josafá. Estou colocando isso aqui por causa do que aconteceu com ele. A missão que Deus tinha para Josafá, ele cumpriu, vocês acham? Pela vida dele? Josafá fez o que Deus tinha dado para ele fazer? Eu sei que é uma pergunta subjetiva, mas ele fez muitas coisas maravilhosas, né? Ele ganhou uma batalha tremenda, ele levou o povo de volta para Deus. Eu diria que Josafá cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Mas Josafá deixou uma marca muito negativa, que já falamos na outra aula. Qual foi? Ele casou o filho dele com a filha de Acabe. Ele deixou uma marca negativa para a geração seguinte. Então, cumprir a missão de Deus não é só fazer, inclui, claro, Deus tem uma coisa para você fazer. Deus tem uma coisa para você fazer. Aí você vai cumprindo a sua missão. Mas se você não preparar a próxima geração, se você não trabalhar para entregar o que Deus deu para você, que Deus nunca termina, Josafá fez o que Deus tinha para ele? Eu penso que sim. Mas a obra de Deus acabou? Não, a obra de Deus não acabou. Tinha muita coisa para ser feita ainda. Então, o que Josafá tinha que ter feito? Ele tinha que ter preparado o filho dele para continuar. Ele preparou o filho dele para não continuar. Ele ajudou o filho dele a fazer uma aliança errada, que estragou o resto da vida do filho dele e outras gerações depois ainda. Foi uma coisa terrível. Então, essa lição eu acho muito séria. Que Josafá foi um homem temente a Deus, serviu a Deus na vida dele, com exceção dessas alianças, ele fez muito certo, mas essa aliança, principalmente a aliança do casamento, deixou marcas negativas para muito tempo depois. Então, cumprir a nossa missão não é só pensar no que Deus tem para a sua vida. E número 5, restaurar a glória do reino, que é aquele caso dos navios, restaurar a glória do reino é o nosso chamado. Nós queremos que Deus volte para a terra. Nós queremos, antes da volta de Jesus, nós queremos que Jesus volte, mas antes da volta de Jesus, nós queremos que Deus se manifeste, nós queremos que os povos conheçam a Deus, queremos que o nome de Deus seja exaltado, nós queremos tudo isso, mas não podemos fazer isso, não vamos alcançar isso
fazendo alianças erradas. Ele quis trazer glória de volta para Judá, né, para o povo de Deus, mas ele se aliou com uma pessoa que não tinha o reino de Deus no coração. Então, restaurar a glória do reino tem que ser com as pessoas certas. E mais uma coisa que eu queria que vocês vissem aqui, é uma comparação rápida com Asa e Josafá. Tem um paralelo bem interessante, né? Lembra que o pai de Josafá foi um homem temente a Deus. Esse aqui é um resumo da vida de Asa. Asa começou quebrando altares. Depois Deus deu a ele uma vitória fantástica, sobrenatural, sobre um grande exército. Depois dessa vitória, Deus mandou o profeta, deu um ânimo para Asa. Asa aprofundou o que ele já tinha começado, foi mais arrependimento, mais purificação, mais limpeza, mais avivamento. Só que no fim, Asa também fez uma aliança errada. Só que não foi com Israel. Ele fez uma aliança errada com o rei da Síria. E isso deixou um gosto ruim. Então, eu só queria que vocês vissem quanto que essa questão de aliança, com quem nós estamos associando, com quem nós não vamos construir sozinhos. E essa questão de alianças pode estragar muita coisa. Então, aí você tem Josafá. Ele também começou com limpeza. Lembra que Josafá foi mais reforma, né? Asa foi avivamento. Então, limpeza e reforma. Aí ele já começou com o problema de alianças. Já entrou aqui. Que ele fez, foi logo depois que ele fez a aliança de casamento e a primeira aliança de guerra, já entrou aqui. Mas depois ele se arrependeu, assim, pelo menos ele ouviu a voz do profeta, né? Parece que Josafá não conseguiu entender muito essa questão de aliança, que ele continuou fazendo. Mas ele fez mais reforma depois daqui. Aí ele teve uma vitória sobrenatural. Então, assim, a sequência é um pouquinho diferente, mas eu só queria que vocês vissem esse resumo aqui, porque mostra assim, como Deus agiu nos dois. Foi muito interessante. O que Deus fez com Asa foi além com Josafá. Foi muito bom. A Bíblia não fala se foi mérito de Asa, mas alguma coisa certa a Asa deve ter feito para Josafá continuar nos caminhos de Deus, como aconteceu. Só que depois dessa grande vitória espetacular que Deus deu para Josafá, ele voltou a fazer duas alianças erradas, duas alianças impuras, e essas coisas acabaram estragando aquilo que Deus estava fazendo. Então, eu sei que eu não estou explorando toda a profundidade que Deus quer nos mostrar. Eu queria que vocês vissem o quanto que esse assunto é importante. Essa questão de aliança é um assunto importante. E não é só, a gente, assim, normalmente quando as pessoas leem em Coríntios, né, quando Paulo fala, não tenhais julgo desigual, né, com pessoas, e ele fala muito assim, como que o tabernáculo, o templo de Deus vai ter comunhão com pessoas impuras, como é que nós vamos misturar a mesa do Senhor com a mesa de demônios. Então ele usa umas linguagens muito fortes para falar sobre a nossa associação, mas assim, tem um lugar também que ele fala assim, eu não estou falando para vocês saírem do mundo, estou falando que vocês não podem ter relacionamento nenhum com pessoas que não conhecem a Deus, de maneira nenhuma. Como Jesus orou, assim, Jesus orou em João 17, não peço que os tires do mundo, não foi? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, do maligno, das coisas erradas. Nós temos que estar no mundo associando, sendo amigo, essa coisa assim, é como eu costumo dizer, a igreja corta relações com o mundo quando não devia cortar e faz quando não devia fazer. Nós fazemos sempre o contrário, né? Então, nós nos tornamos assim um grupo separatista, elitista, melhor do que os outros, colocamos uma distância entre nós, não é certo, é para a gente misturar, ser como Jesus, comer juntos, se relacionar, é para fazer as coisas assim, né, misturar mesmo com o mundo, mas não pode edificar seu vínculo, a sua construção, o que você está fazendo. Então não é só, assim, tradicionalmente,
classicamente, né, assim, o que são os vínculos, os julgos desiguais? É casamento, normalmente as pessoas falam de casamento e de sociedades, né, sociedades de negócios e tal. Mas eu queria levar isso além, inclui isso, são alianças super importantes. Casamento é para o resto da vida e com quem você vai trabalhar. Você vai fazer um negócio, nosso trabalho secular, seja como assalariado, ou seja como um negócio nosso, isso ocupa grande parte do nosso tempo. Nós não podemos fazer isso como se fosse uma coisa à parte. Isso faz parte do reino de Deus. O nosso trabalho faz parte. Eu tenho que saber aonde Deus me colocou, de que forma, o que Deus quer que eu faça. Então, esses assuntos, com quem vou casar, se você não casou ainda, ou com onde vou trabalhar, em que aspecto, assim, que eu vou fazer com a minha vida. Mas esse outro aspecto que estou falando, vínculos dentro da igreja, vínculos, o que Deus nos chamou para fazer? Ele nos chamou para construir o reino dele, de alguma forma, para nos envolver. Então, nossa vida, nosso trabalho é uma parte importante da nossa vida, faz parte da vocação que Deus nos deu, mas nós temos uma dimensão muito maior do que o nosso trabalho, que é o nosso envolvimento no reino de Deus. E com quem nós vamos nos associar no reino de Deus? As alianças erradas de Josafá foram feitas com pessoas da nação de Israel. Então, isso é muito sério e eu queria mostrar esse paralelo e as lições que Deus mostra. Oficialmente, chegamos ao final de Josafá, ok? Com essa aula nós terminamos o nosso estudo. Tem muita coisa, com certeza, que nós poderíamos ainda aprender, mas nós terminamos aqui. Lembrando que domingo que vem não temos aula, mas no outro domingo nós vamos começar uma outra sequência, né, ainda nessa parte dos filhos de Josafá, para terminar esse período da história de Israel. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra tem algo para nos ensinar em todas as áreas da nossa vida. Ao mesmo tempo que a Tua palavra não tem fórmulas prontas, não tem instruções já vir prontas para nós, nem na Bíblia e nem quando o Senhor não revela as coisas já todas predeterminadas. Nós não somos robôs, nós somos pessoas que o Senhor quer que sejamos amigos Teus, que andemos junto com o Senhor, que entendamos juntos com o Senhor qual é a Tua vontade para nós. Mas ao mesmo tempo que as coisas não vêm prontas, não vêm todas explicadas, ao mesmo tempo, Tua palavra tem uma riqueza de princípios, uma riqueza de lições, coisas que nós podemos aprender a aplicar para a nossa vida, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, de coração, que o Senhor esteja nos ensinando na prática, que cada pessoa aqui possa saber como aplicar essas coisas para a sua vida, Senhor. E que o Senhor continue agindo em todos nós e nos aproximando cada vez mais do Teu reino. Ajuda-nos a formar vínculos na Tua presença, ajuda-nos a formar alicerces, ajuda-nos a saber como acompanhar aquilo que o Senhor quer fazer, para que o Teu reino possa vir logo para a terra, Senhor. E o Senhor quer fazer em coisas pequenas, em pequenos grupos, em pequenas alianças que o Senhor vai formando na família, uns com os outros, em pequenos grupos de 2 ou 3 ou 10 ou 15. O Senhor quer formar vínculos fortes que vão servir de base para o Senhor levantar o Teu reino. Ó Senhor, ajuda-nos a fazer parte disso. Pedimos e suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.